Olá, querido aluno, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre os diferentes tipos de fórmulas químicas existentes. Então, podemos falar que uma fórmula química representa um número, a proporção e o tipo de átomos que a gente tem presentes naquela molécula. Temos três tipos de fórmulas químicas muito importantes, que é a fórmula molecular, percentual e fórmula mínima. A fórmula molecular, ela representa a quantidade, né, o número e o tipo de átomos que constituem uma molécula. Então, como por exemplo aqui nessa tabela eu tenho água, benzeno, acetileno, heptidozeno. Quando eu falo de fórmula molecular, eu estou dizendo apenas quantos átomos eu tenho de cada elementozinho nessa molécula. Lembrando que isso é fórmula molecular, isso aqui é a fórmula estrutural. Essa é a fórmula estrutural da água, ou seja, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Benzeno, 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. O acetileno, 2 átomos de carbono, 2 de hidrogênio e esses 7 átomos de carbono e 14 de hidrogênio. Então, não confunda a fórmula molecular com a fórmula estrutural. Já quando a gente fala de fórmula percentual, eu estou querendo saber quanto o percentual em massa, ou seja, vamos pensar que eu estou falando percentual, estou falando por cento. Ou seja, a cada 100 gramas, ou seja, 100 unidades de massa atômica daquela molécula, o quanto eu tenho de determinados átomos, ou seja, o percentual que eu tenho daquele átomo dentro daquela molécula em relação à massa total dela, né? Então, por exemplo, representa a proporção em massa e o tipo de átomos que constituem 100 partes dessa substância aí. Então, por exemplo, né? Aqui na água eu tenho uma porcentagem, então, de 11,11% de carbono e 88,89% de oxigênio. Lembrando que para a fórmula percentual, eu preciso observar a fórmula molecular. A partir da minha fórmula molecular, eu calculo a minha massa molecular, calculando através das massas dos átomos. Então, a gente sabe que a massa molecular é a soma das massas atômicas que eu encontro na tabela periódica. Sabendo o quanto, né, existe de massa total na molécula, eu consigo fazer o cálculo, então, de quanto eu tenho somente de hidrogênio em massa e de quanto eu tenho somente de oxigênio em massa. Temos outra fórmula importante, que é a fórmula mínima. Ela representa a proporção mínima de números inteiros que a gente tem e o tipo de átomos que vão constituir essa molécula. Então, a fórmula mínima, ela é basicamente a menor proporção em números inteiros. Então, no caso da água, onde a gente tem a fórmula molecular H2O, eu continuo tendo H2O como fórmula mínima. Já antes do benzeno, onde eu tinha C6H6, como é a menor proporção, eu tenho 6 para 6, divide todo mundo por 6, eu tenho 1 para 1, ou seja, é a mesma quantidade. A fórmula mínima do benzeno fica como CH, do acetileno, que era C2H2, eu fico com CH também, e aqui que era C7H14, dividindo pela menor proporção, eu tenho o CH2. Lembrando que para eu chegar na fórmula mínima, eu preciso fazer a minha fórmula percentual, que eu consigo ela a partir da minha massa molecular. E eu consigo essa massa molecular na tabela periódica, olhando os valores de massas atômicas. Então, como que a gente coloca isso em prática? Vamos lá. Nessa questãozinha da Unicamp, ele diz o seguinte: o ácido acetil salicílico, cuja fórmula molecular é C9H8O4, ou seja, ele lhe forneceu a fórmula molecular, é uma substância muito empregada em medicamentos antitérmicos, analgésicos e outros. Uma indústria farmacêutica comprou uma certa quantidade desse ácido para usá-lo em uma de suas formulações. Como de praxe, para verificar a pureza do material, foi feita uma análise química, que indicou um teor de 50% de carbono nessa molécula. E aí ele pergunta para a gente, o produto comprado estava puro? Justifique isso aí. Ou seja, a gente precisa saber quanto de percentual a gente tem de carbono dentro do ácido acetil salicílico, dentro dessa fórmula molecular aqui, para a gente conseguir comparar então com esse 50% e saber se o produto que ele comprou estava puro ou não. Então, primeiramente, a gente começa pela fórmula molecular, calculamos a massa molecular e depois passamos
para a fórmula percentual. Bom, a fórmula molecular nos foi fornecida, C9H8O4, ou seja, temos 9 átomos de carbono, 8 de hidrogênio e 4 de oxigênio. Para a gente calcular a massa molecular, a gente precisa calcular, então, a partir da soma das massas atômicas, né, que a gente constitui aqui na tabela periódica. Então, a gente precisa fazer o seguinte, 9 vezes a massa do átomo de carbono, que é 12. Isso dá para a gente 108, ou seja, 108 U é basicamente a quantidade em massa que eu tenho de carbono no ácido acetil salicílico. Mas vamos lembrar que eu não posso parar por aqui, porque para eu saber a porcentagem, eu preciso da massa total dessa molécula. Então, vamos continuar calculando. Como eu tenho 8 hidrogênios, eu vou fazer 8 vezes a massa do hidrogênio, que é igual a 1. Isso vai dar para a gente 8U de massa atômica referente só ao hidrogênio. E 4 vezes, já que eu tenho 4 oxigênios nessa molécula, 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Isso vai dar para a gente 64U. Agora, a gente pode ir para a fórmula percentual. É aí que a gente tem que pensar em otimizar o nosso tempo. Essa questão, ela estava falando sobre a porcentagem de carbono no ácido acetil salicílico. Ela diz para a gente no enunciado que que foi comprado um produto, adquirido um produto, que é o ácido acetil salicílico, com 50% de carbono. Vamos conferir se realmente essa é a porcentagem de carbono. Para a gente passar para a porcentagem, a gente já fez a massa molecular. Gente, a massa molecular, ou seja, esse 180U, que é a soma das massas atômicas, ela é nosso 100%, né? Eu quero saber quantos por cento eu tenho de carbono nessa molécula. Então, a gente sabe que 181U, que é a massa molecular, nos vale 100%. Eu quero saber quanto vale esse 108U. 108U é a quantidade que eu tenho massa só de carbono. E lembra que a definição de fórmula percentual é o percentual em massa dentro de uma molécula. Então, 180U equivale a 100%, 108, que é a quantidade de carbono, equivale a quantos por cento? Isso vai dar para a gente uma porcentagem igual a 60%. Ou seja, o produto adquirido no exercício, ele está impuro. Por quê? Ali diz pra gente que deu, né, 50% de ácido acetil salicílico. A gente sabe que dentro da fórmula do ácido acetil salicílico, a gente tem 60% de carbono. Portanto, estava impuro esse material adquirido. Tudo bem, meu querido aluno? Espero que você tenha entendido. Estou sempre à sua disposição. Um grande beijo.